Está no ar, fechando a conta. Opa, estamos chegando para você ligado com a gente aqui no Facebook, nosso canal oficial aqui, o nosso X Santa Cruz. Esse aqui é o Fechando a Conta, o seu programa de todas as quintas à noite, sempre recebendo uma personalidade, uma autoridade. Hoje, convidado mais que especial. Fechando a conta. Fechando a conta dessa quinta-feira, edição número 23, se não estiver enganado, acho que é isso, hashtag 23. Eu sempre bom explicar, porque no início dessa temporada, dessa segunda temporada do programa, a gente tinha conversado e combinado de receber aqui políticos, né? Falando da eleição, trouxemos aqui alguns vereadores que participaram com a gente durante os primeiros programas do ano. Aí entramos na história da pandemia do coronavírus, que acabou virando assunto em todo o Brasil, mundo todo, você fala disso. Infelizmente, esse momento em que vivemos no planeta. E aí, estamos fazendo programas específicos sobre esse tema. Já falamos, por exemplo, com o secretário de Saúde, que veio aqui em alguns programas. Falamos com o prefeito Tacílio, fez uma entrevista com a gente remota lá do seu gabinete, respeitando as regras de isolamento. Recebemos também a secretária de Assistência Social na semana passada, falamos com a Helene Botelho, e hoje vamos receber ele que é de outra ponta do negócio. Ele é do Ministério Público, ele é um profissional, é um promotor de justiça responsável por também, entre outras atribuições, cuidar da saúde da população. Quero agradecer a presença de já e dar uma boa noite ao Marcelo Saliba, que aceitou esse nosso convite. Obrigado por comparecer, viu, Marcelo? Obrigado, André. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui, para a gente poder conversar um pouco, discutir alguns assuntos, esclarecer algumas questões que eventualmente venham a surgir e poder colaborar um pouco com a nossa sociedade. Beleza, e começamos então esse nosso Fechando a Conta com o Marcelo Saliba, já falando o seguinte: você que está vendo a gente aí, quer mandar alguma pergunta, quer mandar alguma dúvida diferente, alguma coisa sobre a pandemia ou sobre a justiça de forma geral, fica aberto o canal, tá? Você pode participar conosco aí, através aí do nosso Facebook, você vai comentando essa live, mas também, claro, obedecendo aí o nosso, não vai querer trocar de assunto, falar de uma coisa muito diferente, mas fica à vontade para mandar a sua pergunta, tá ok? Eu começo já o nosso bate-papo aqui com o Marcelo perguntando o seguinte, Marcelo, que eu acho que é um momento, para todo mundo é novo, a gente sabe, para todo médico, cientista, biólogo, o cara que estuda infecções no mundo, infectologista, ele tem dificuldade para explicar nesse momento, e a gente percebe que é normal o ser humano, cada um puxar para o seu lado. O economista, ele se preocupa muito com a parte econômica, com essa quarentena, porque vai acabar com o comércio, a gente vai passar fome, a gente fala que vai matar mais do que a própria doença, a gente vê isso também na internet, em outros lugares mais. O médico puxa para o lado da medicina, da ciência, de se preocupar, que é melhor você prevenir do que remediar. Também tem o seu lado, tem a sua razão. Eu queria saber o que o promotor de justiça pensa nesse momento, Marcelo. Bom, a minha atuação em Santa Cruz do Rio Pardo como promotor de justiça é na área da saúde pública. Ela busca sempre atender a sociedade, atender ao cidadão, aquele que tem necessidades, aquele que necessita de algum tipo de atendimento, não só na época do coronavírus, mas em outros períodos também. Então, quando eu cheguei aqui, por exemplo, nós fizemos reuniões, pessoas que estavam em filas de espera, pessoas que demandavam algum tipo de atuação do Ministério Público, nós estávamos atuando, né, resolvendo a questão da Santa Casa, a questão da intervenção, a questão das dívidas, dos débitos, para ver como é que ia ou não ia funcionar. O que não falta mais. Trabalho, né? O que não falta é porque a gente vive dentro de tem uma atividade que tem muitas demandas, tem muitos problemas sociais. Então, trabalhando com infância e juventude, eu tenho muito trabalho. Trabalhando com drogadição, álcool, drogas, eu tenho muito trabalho. Hoje o dia todo conversando com pessoas. Né? Violência doméstica. São situações que envolvem a nossa sociedade, né? E então acaba tendo muito tipo de conflito. O coronavírus, sem dúvida alguma, ele pegou não só a parte da nossa saúde, mas a nossa economia, nós todos, de surpresa. Ninguém imaginava que ia chegar tão rápido num impacto tão grande. A situação que a gente via quando falava de China, quando falava, né, daquela região, nós imaginávamos que tudo ia se resolver lá, ou imaginávamos que ia ter uma vacina rapidamente, tipo como alguns ainda, né? H1N1, né? Que assustou, mas... ou as outras, né, que muitas vezes falavam, a gente fazia uma fila lá no posto, tomava vacina e ia embora todo mundo tranquilo. Ninguém tinha todo esse temor, né? Não chegamos a um ponto como esse.
Mas ele veio, né, veio para mudar a nossa vida e veio para sacudir de uma forma geral a nossa sociedade. A atuação do Ministério Público, ela se dá dentro disso na questão da preservação da saúde pública. Nós buscamos sempre atuar direcionando a nossa linha, né, com aquilo que os governantes, com aquilo que os nossos legisladores estão disciplinando e aquilo que eles estão colocando, tá? Sim. Porque o promotor de justiça também não pode atuar fora da lei, eu não tenho como atuar contra a lei. Então, se o governo do Estado ele baixa uma regulamentação, ele baixa um caminho, e o governo do Estado, que representa o Poder Executivo, ele ouve os médicos, ele ouve os cientistas, ele ouve os técnicos, né, nós vamos seguir aquele entendimento que foi colocado pelo governador do Estado. Se o nosso prefeito baixa uma regulamentação, nós vamos tentar avaliar aquilo que foi baixado pelo prefeito, ver se está em sintonia com aquilo que está se discutindo no governo federal, no governo estadual e ver qual é a base, o fundamento para aquilo que ele está colocando. Se o prefeito municipal baixar um determinado decreto, uma determinada regulamentação, e ele tem e está baseado cientificamente, ele tem suporte para aquilo, nós podemos seguir o entendimento do prefeito municipal. Sim. Da mesma forma que eu não tenho que seguir o entendimento do prefeito municipal se ele não tiver baseado e se ele não tiver fundamento. Obrigado a concordar com aquilo. Aliás, é um questionamento que até eu confesso que eu me pergunto às vezes, eu já pesquisei para saber, mas eu nunca ouvi da boca de ninguém do ramo. O Ministério Público, ele se enquadraria, temos o tripartidarismo, o tripoder, né? Legislativo, Executivo e Judiciário. Sim. Na teoria, você pensa que o Ministério Público é judiciário, mas pelo que eu vi, ele é mais executivo. Sim, o Ministério Público está mais vinculado ao Poder Executivo, tanto que o nosso chefe, né, ele é escolhido pelo governador do Estado. Sim. Então, nós fizemos recentemente uma eleição, ela forma uma lista. Essa lista, normalmente, ela é tríplice, 3 candidatos. Né, os 3 que são mais votados, pode ter 5, 6, né, mas são os 3 mais votados, é encaminhado para o governador e o governador escolhe o nosso procurador. Ele aponta quem vai ser, né? O procurador-geral. Então, dentre os 3, o presidente da República, essa lista ela é formada, mas não está prevista em lei. É diferente no estado de São Paulo e nos estados. Então, no governo federal, o Bolsonaro escolheu o Aras como procurador-geral. Então, veja, quem escolhe o chefe do Ministério Público é o chefe do Poder Executivo, sem necessidade de passar pelo Legislativo. Tá? Quando você faz uma indicação ao Supremo Tribunal Federal, veja, até eu mudei, já é indicação, o presidente da República ele indica um nome, esse nome ele é ouvido no Congresso Nacional, né? Ele é sabatinado, que tem aquela sabatina, ele vai lá sabatinado no Senado, ele pode ou não ser aprovado, e aprovado ele vai integrar a Suprema Corte. No caso do Procurador-Geral, não. Mas dentro, quando você estuda na doutrina, aí existem algumas divergências, mas isso são mais questões doutrinárias. Alguns falam que não está vinculado tanto ao Executivo, estaria mais relacionado com o Judiciário, tá? Mas isso é apenas uma discussão mais doutrinária. E tem uma confusão às vezes na cabeça do povo, eu não sei, claro que a gente não é nada, mas eu tinha essa dúvida sempre, e eu acho que quem é leigo ainda mais tem essa dificuldade. Olham para o promotor às vezes como se fosse um juiz, né? Tem assim, o senhor vai lá. Agora, por exemplo, meu comércio está fechado, o senhor pode lá dar um jeito de abrir para mim? Deve ter isso na rua, infelizmente. Tem. As pessoas, o Ministério Público ele é parte, como um advogado. Sim. Tá? Então, o meu poder, ele é limitado. Eu não posso chegar e falar olha, abra o comércio, prefeito, ou feche. Não tem. Né? Eu faço uma recomendação ao prefeito. Eu posso chegar para o prefeito e falar, prefeito, o senhor tem que fazer isso, e se o senhor não fizer, eu vou entrar com um processo no judiciário e essas serão as consequências. Tá? Por exemplo, ele pode responder por um ato, digo de uma forma geral, o prefeito, tá? Se o senhor não fizer um concurso público ou não fizer uma contratação, o senhor pode responder por improbidade administrativa. O senhor está desobedecendo a lei e tal. Isso. Aí eu tenho que ter o suporte legal. Eu mando para ele aquilo dizendo, olha, faça isso. Se ele não fizer, ele fala, não, eu não tenho que fazer. É um direito dele. Claro. Eu entro com um processo que nós chamamos de ação civil pública, muita gente já deve ter ouvido falar, porque isso sempre acontece. Eu entro com a ação civil pública e ela inicia um processo. Quando eu entro com a ação civil pública, a pessoa não foi condenada.
Tá? É apenas o apenas início. um pedido que eu estou encaminhando, com base no meu entendimento, ao judiciário, e o juiz, ao final, vai decidir. Seria igual para a população entender, fazer um BO de alguma coisa? Seria eu fui quase lá e fiz. ou uma ação de alimentos. Na tá. ação de alimentos, o que acontece? Tá? O pai não quer pagar os alimentos, o filho quer receber os alimentos. Temos o alimentante e o alimentado. Tá. Aquele que Ou vai ele dar quer os pagar alimentos. menos do que- Ou quer pagar menos, ou quer pagar mais. A mãe quer que eu difícil, pague né? 10 quer lá. pagar mais difícil. Mais difícil. Então, ele chega e diz o seguinte, olha, eu quero receber um salário de pensão alimentícia. Ele diz, não vai. O que a parte faz, o filho faz? Ele entra com um pedido no fórum. Tá? Isso nada mais é do que um pedido, dizendo eu quero que ele seja condenado a me pagar alimentos. Tal. Ou no caso da prefeitura, ou no caso de uma ação do promotor, eu quero que aquela parte seja condenada a... E aí esse seu processo embasado na lei e tal. Aí o Ministério você vai Público, enquadrar. como parte autora, ele inicia o processo e o juiz vai julgar. Tá? O juiz é o julgador, o órgão que julga. O advogado, ele vai estar na linha de defesa ou pode estar junto ao Ministério Público, dependendo da situação. Claro. Se ele estiver junto à defesa, ele vai exercer o direito de defesa do seu cliente. Tá? E aí, ao final, ele apresenta as suas manifestações, o Ministério Público é dele, é levado ao juiz que vai julgar o caso e decidir aquela questão. Entendi. Não, claro. É bom entrar porque nesse momento, acho que todo mundo reza para um santo, né? O cara, eu conheço lá o Marcelo, vou pedir para ele vai estar lá com o prefeito, ele tem um acesso, claro que isso acontece também, mas, e funciona. E na Câmara também, né? A gente vê muitas vezes vereadores citando, conversei com o Ministério Público sobre tal coisa, está tudo ok com essa nomeação. Não tem, isso não tem como. Direto, na verdade, é um entendimento. Eu posso dar uma posição. Então, muitas vezes agora, nessa época, o pessoal vem para mim e fala, olha, pode abrir? Eu falo, não pode. Por que não pode abrir o comércio? Porque nós temos um decreto. E se o prefeito for contra e mandar abrir? Que já está acontecendo em algumas cidades. O que vai acontecer? Eu, como promotor de justiça, vou falar para o prefeito, não faça isso. Porque se você fizer, eu vou entrar no judiciário. Se ele falar, eu vou fazer. A gente começou o programa aqui falando sobre isso, começamos fora do ar, né? A gente falava sobre isso aqui hoje, por exemplo, a Garça, né? Garça entrou parece que o prefeito lá deu um decreto autorizando abrir restaurante, né? E coisas estão fechadas já, vamos supor, adiantando o tal do dia 11 que o Dória está declarando lá. Isso na prática funciona ou é uma bandeira eleitoral para fazer um... Então, muitos agem como bandeira eleitoral, né? Na verdade, até porque são políticos, né? Sim, eles então, mas aí tem muita gente que acaba, né? Muitos candidatos, né? Tem muitos prefeitos, chefes de poder executivo que vão ser candidatos à reeleição ou que querem fazer a eleição de alguma pessoa, sucessão, tudo mais. Ou tem vereador também, ou tem qualquer um que queira. E aí ele começa a se manifestar naquele sentido, dizendo, olha, tem que fazer isso mesmo, tem que abrir, né? De uma forma muitas vezes inconsequente. E ele vai lá, faz aquele jogo, joga com a torcida, né, buscando aí conseguir algum dividendo político. O Ministério Público, como promotor de justiça, eu chego para o prefeito e falo, olha, não faça isso. Você não pode abrir, porque nós temos um decreto, temos uma regra. Se ele abrir, o que me resta fazer? Eu não posso sair para a rua falando, fecha. Isso não existe. O que eu vou fazer? Eu levo aquele decreto dele ao judiciário. Levo para o juiz e digo, olha, tá errado isso. Ele não pode. E o juiz vai dar uma decisão. Isso não quer dizer que o juiz vai mandar fechar e falar que você está certo ou não. Cabe ao juiz. Sim, a tua parte é essa. Sim, o juiz pode chegar e falar, não, o prefeito está certo. Deixa aí. Aí o que me resta? Eu entro com um recurso e vou ao Tribunal de Justiça em São Paulo. Se chegar no Tribunal de Justiça em São Paulo, o tribunal falar, vai fechar. Aí é uma posição do tribunal que o juiz não vai ter como desrespeitar, nem o juiz, nem o prefeito. E o inverso também é verdadeiro. Se o juiz diz, não, o promotor está correto no seu pedido, tem que fechar o comércio. Aí o prefeito pode, por meio da sua procuradoria, dos seus advogados, da prefeitura municipal, entrar com recurso e pedir abertura no tribunal, e aí o tribunal vai decidir. Vai resolver se sim ou não. É bom a gente esclarecer sempre, porque fica sempre essa questão. Até uma pergunta que eu tenho para fazer, eu anotei aqui para fazer, a gente vem de uma época, eu sempre coloco isso, em que a informação, eu, por exemplo, quando jovem, a informação era TV, rádio, mas é TV, tá na casa de todo mundo. Rádio também, mas ainda nem sempre. A rádio é muito música, né, FM, mas também pode funcionar. Hoje, a informação, ela abriu. Todo mundo hoje é um repórter, se quiser ser, ele pode fazer o que ele quiser. Sim. E engraçado que no momento em que a informação ela é tão rápida e tão precisa ou não, mas tão veloz, vamos dizer assim, abrangente, isso fica ruim, porque de repente a pessoa usa o Facebook, a rede social, o Instagram, o próprio WhatsApp,
para disseminar algo que ela não tem certeza. O tal do compartilhei, mas não sabia o que era aquilo. Você acha que esse excesso de informação ele está mais atrapalhando do que teria que ser, que é ajudar? A rede social e a internet como um todo, né, ela veio como uma forma de você democratizar o acesso, levar o conhecimento, levar informações de uma forma muito mais prática, muito mais rápida para todos aqueles. O problema é que você abriu todo esse leque de opções de comunicação e pessoas despreparadas, pessoas que não têm formação, pessoas que não têm conhecimento passaram a comunicar... Responsabilidade, né? Sim, não, de uma forma totalmente irresponsável. Passaram a comunicar mentiras, passaram a divulgar fatos inverídicos. E o problema é que quando você se apresenta como autoridade, como jornalista, a pessoa recebe aquilo como se você fosse um conhecedor, como se você estivesse transmitindo a verdade e o conhecimento. E você é o dono da verdade. E você é o dono da verdade. Primária. Então, a partir desse momento, muitas pessoas recebem aquilo e passam a divulgar aquilo. Né? E hoje chega no momento que às vezes o pessoal questiona. Hoje, por exemplo, especificamente hoje, até falei que ia falar isso no programa anterior, acabei não falando. Teve lá a notícia que o Moro pediu demissão. Aí, um monte de UOL, Folha, tudo, Globo, tal, todo mundo deu a notícia, ó, UOL pede demissão. E quem deu primeiro foi a Folha. Então a notícia era sempre a mesma. A gente vê em vários sites, Moro pediu demissão, diz jornal. Eu publiquei no Santa Cruz, muita gente publicou, automaticamente chega aquela pessoa que vê aquilo, mas isso aí é mentira. Mas isso aí é fake news, você quer derrubar o cara, porque o Bolsonaro é isso, eles são contra, tal. Tudo bem, eu também acho que pode até que seja contra. A gente percebe que tem gente que puxa para um lado a mais. Mas a pessoa descredibiliza. É tanta gente fazendo informação e disseminando que a pessoa acaba descredibilizando. Ele coloca você na mesma vala. Não, isso aí é mentira. Bom, não ia colocar se fosse mentira. A Folha também não ia colocar se fosse mentira. Estou falando que a Folha fala sempre verdade. Mas você tem que dar um mínimo crédito e saber separar, né, Marcelo? Quem é quem na história. O botão compartilhar que é o culpado, eu acho. Sim, o Karnal tem uma passagem dele muito, muito interessante, em que ele diz que ele estudou a vida inteira um assunto, ele é conhecedor daquele assunto, ele é professor daquele assunto, ele publica algo a respeito daquele assunto, dedicou a vida, ele sabe tudo daquilo. Vem um garoto de 16 anos, né, que mal consegue ler um livro ler um livro, ou nunca leu o livro, leu a capa, mas leu o resumo, tudo, né? Que eu falo, hoje você leu o título, você já sabe tudo, você é profundo conhecedor. Ele publica algo, né, o Karnal, vem o menino e escreve assim, isso aqui é tudo mentira. E vai um monte de gente lá e curte, e ele, Karnal, tem que provar que aquilo é verdade, porque um menino, ou quem quer que seja, disse que é mentira. Então, esse é um grande problema, tá? Essa divulgação excessiva de informações sem conteúdo e sem que as pessoas questionem. Nós temos que ter senso crítico. O que é senso crítico? É buscar algo, é buscar uma informação a mais antes de escrever, ser responsável, questionar. Eu sempre falo o seguinte, você tem que tentar entender o porquê daquilo. Por exemplo, por que algo assim... Aquelas notícias que vêm sem pé na cabeça, publicar, tá aqui na internet, será que é verdade? Eu falo, peraí. Tenta ver, tem quem cada coisa, que você para, não é possível ser verdade. Você não vai, aí a pessoa não sabe. Na dúvida, ela faz o quê? Ela compartilha. Eu passei pra frente. Não, tem gente nem lê. Eu gostei e passei. Você leu o que você passou? Áudio. Eu lembro, eu cheguei a falar um dia, não vou dar um nome aqui, mas gente da cidade, médico, que tem envolvimento político, inclusive. Eu tava no grupo, cara. Eu tava tendo uma entrevista coletiva do Mandetta, eu tava assistindo na TV, eu tava trabalhando ali. E naquele momento chegou um áudio no grupo assim, áudio do Mandetta, não sei o que lá. Eu já nem abro. Quando vem áudio no WhatsApp, eu nem abro, porque eu sei que é tudo... Mandetta não vai falar em áudio no WhatsApp. Ele vai falar, não. Tudo bem. Eu li, eu não ouvi. Mandetta, ministro tal. Naquele momento chegou o áudio, e quem mandou foi esse pessoal que tem influência, inteligência, na TV aqui falando assim, o Mandetta, eu tô aqui hoje só pra falar, que mandaram um áudio no meu nome no WhatsApp, que não é meu, eu nem sei ligar isso, nem sei falar meu. Eu falei, gente, tá vendo? O cara que mandou, ele não ouviu. Sim. Ou ele não parou pra pensar o seguinte, peraí, o Mandetta não vai falar isso aqui. Claro. Mas na dúvida...
compartilha. E todo mundo quer compartilhar o mais rápido. Porque eu tenho que ser o primeiro. Eu que vou dar, né? Eu vou colocar essa notícia Furo. primeiro no grupo. Eu vou colocar essa informação primeiro, porque eu fui o primeiro a ver isso. Exato. E todo mundo fica doido para querer fazer. É o instantâneo. Eu tenho que ser muito rápido. Eu tenho que ser o cara. Né? E para ser o informado. rápido, eu acabo muitas vezes divulgando um monte de besteira. Exato. Né? Um monte de informação que não é verdadeira. Eu tenho que ser o primeiro a opinar, sem saber o conteúdo. Exatamente. Estuda, calma, não há necessidade. É melhor você falar depois, vai falar certo, do que falar primeiro e ter que ficar corrigindo, né? Sim, ou fica quieto. Fica quieto, não há né? necessidade, Não aprende. perca, estuda, como é que é aquele calma. detalhe que eu falo sempre? É melhor você ficar quieto e o pessoal achar que você é besta do que você falar e tirar a dúvida do pessoal, né? Sim. Você falar, eu achava só, agora eu tenho certeza. Vamos fazer. Tem pergunta chegando? Então vamos fazer uma pergunta. Eu ia falar pra gente ir pro comercial na volta fazer pergunta. Vamos deixar uma aqui já antes do comercial. Fábio Origa. Obrigado por estar vendo a gente, Fábio. Ó, doutor Marcelo, muitos questionamentos sobre o prefeito não assumir e não peitar o MP, já que o STF, aqui tem que abrir, tem que ficar maior aqui. STF dá poderes aos prefeitos e o MP tira. Até é bom explicar isso também. Tem o exemplo, vereador indignado, que se o prefeito quiser, ele tem o poder de mandar abrir. Você está dizendo que tem vereador que fala isso. É até bom explicar essa situação, aquela que a gente estava falando fora do ar aqui, né? Aquela decisão do STF causou uma certa dúvida. Sim. Em alguns que tinham dúvidas, em alguns que queriam fazer a dúvida, porque tudo vira político, infelizmente, né, Marcelo? Sim. Eu estava até falando aqui, né? Nós estávamos conversando. Em São José do Rio Preto teve uma recente decisão, até quem encaminhou para mim foi o doutor Adelino, lá de Ourinhos, em que o prefeito de São José tentou reabrir o comércio e não conseguiu, né? O Poder Judiciário derrubou e falou não vai reabrir porque tem que se respeitar o decreto do governador. A questão não é peitar o Ministério Público, a questão não é essa de tem que peitar ou não tem que peitar, ou tem que ir para cima. Eu mando aqui. Isso, na verdade, o que nós temos que fazer é criar um consenso, né? É trabalhar nesse momento em harmonia, tentar trabalhar Ministério Público, prefeitura, governo estadual, governo federal, né? Câmara de Vereadores, todo mundo criando uma linha que seja benéfica para o município, né? Nós estamos abertos à discussão, nós estamos abertos a sentar com a prefeitura e ver o que pode ser dentro do decreto, dentro das necessidades da população, ter mais abertura para o comércio. O problema é que nós temos hoje um decreto do governador que ele quase que limita toda a nossa atuação no município, tá? Então não adianta o prefeito querer peitar o Ministério Público, vai peitar o mundo, porque a questão é mundial. A questão não é Santa Cruz e Rio Pardo. Pois é, então, e alguns prefeitos usam a internet para falar, fazer vídeo, ó, a semana que vem vai abrir, a gente teve aqui Ourinhos, né, no caso, até falou aqui muito, vai abrir semana que vem e tal, ele fez um vídeo, aí depois correu. Então, Marília também, chegou a coletiva, que vamos voltar ao comércio, e não deu. Né? Não, o que eu falo, nós estamos no começo. Ninguém sabe o que vai acontecer ainda, né? Hoje nós tivemos um número elevado de mortes, né? Muita gente não acredita. Né? Voltamos àquela questão da fake news, né? Daquilo que é publicado, né? Uma pessoa foi conversar hoje comigo, falou, não é assim não, isso aí não é assim, tal. Então as pessoas estão ainda desacreditando isso. Tá? Eu acho que nós temos que passar por esse momento difícil, nós temos que apertar a situação para se manter esse isolamento e para que a gente possa sair inteiro. Se nós não sairmos inteiro dessa situação, inteiro eu digo, né, do ponto de vista tanto econômico quanto do ponto de vista de saúde, superar tudo isso, vai ser muito difícil para todos nós. Fazer um intervalinho aqui, o primeiro desse, fechando a conta dessa quinta, recebendo o doutor Marcelo Saliba. Não tô falando doutor às vezes, mas a gente vai levando. Não acha ruim, não vai mandar prender, pelo amor. Não, é Marcelo já mesmo. Tá difícil pra caramba sempre. Né? É Marcelo. A gente volta daqui a pouco então aqui no nosso Fechando a Conta. Mandem perguntas, tá? A gente vai tentar responder aqui. Tem alguns que fazer pra ele também. Vamos entrar bastante nesse assunto aí, nessa briga Ministério Público e Prefeitura e gente que faz um teatro todo. Enfim, vamos falar disso no segundo bloco. Não sai daí não. Esse aqui é o Fechando a Conta de hoje. Quinta recebendo o doutor Marcelo Saliba. Aconteceu. Você fica sabendo aqui. Achei Santa Cruz em suas mãos. Estamos de volta aqui no Fechando a Conta desta quinta-feira, recebendo aqui o promotor de justiça, o Marcelo Saliba. Você que está vendo a gente no Facebook, obrigado pelo carinho da audiência. Quem também está ouvindo pela nossa web rádio, às vezes o pessoal não quer gastando, como é que fala?
internet do celular, seus planos, seus dados. Então você fica ouvindo só apenas pela nossa web rádio, a maneira de você estar com a gente aqui. Ô Marcelo, o assunto continua sendo esse, em cima da pandemia ainda. A gente passou aí em 2018, principalmente, foi o ápice por causa da eleição, mas vinha de... Acho que depois do impeachment da Dilma virou isso, né? Essa coisa de fla-flu, né? De briga, essa coisa que se você fala de um, você não gosta dele, gosta do outro. Você tem que estar nessa briga, não tem como você ter lado. Ou é isso, ou você gosta da direita ou esquerda, enfim, esse maniqueísmo todo. Aí o que acontece? Eu pensava, sinceramente, quando veio a história da pandemia, eu falei, pô, tá aí, ó. Tá aí o que vai salvar o planeta. E agora vai ter que se juntar todo mundo contra um inimigo só. Sabe aquela coisa do Independence Day? Sim. Que todo mundo se une, o japonês, o russo, o brasileiro, o americano, com o avião, porque tem um extraterrestre invadindo a Terra. O nosso Independence Day era o coronavírus. Falei, pô, aí, ó, resolveu. Deus fez o negócio certo. Que agora botou um inimigo mundial. Aqui, não interessa, eu não gosto de você, vou precisar de você de mim pra gente ficar vivo. Sim. Só que conseguiram politizar até isso. Não era para funcionar isso agora como uma maneira de se unir, pelo menos nesse momento? Sim, eu também tinha essa esperança. Eu até imaginei que com o fim da eleição nós teríamos uma certa pacificação. Eu acreditei que ainda existiria os conflitos políticos, até porque conflito político, quando a gente fala, é normal e é bom, é saudável. É melhor que tenha. Desde que não vire, né, baderna, desde que não tenha desrespeito, desde que não tenham ofensas, né, e aí é uma outra linha. Mas eu acreditei que nós iríamos virar aquela página, iniciar um governo que alguns iam gostar, outros não, mas a gente ia tocar o barco, como aconteceu nos governos anteriores, onde você tinha vencedores, você tinha derrotados, mas o Brasil tocou, é a vida nossa que está aqui embaixo. A esperança era essa. Contudo, né, infelizmente, né, por parte dos nossos governantes, dos nossos políticos, isso acabou não acontecendo. E quem dita essas regras são os nossos políticos. Tá? E faltou alguém colocar a bola lá no meio do campo e falar, gente, para. Né? Vamos parar, que agora não é hora disso. Agora é hora para a gente fazer uma campanha. Vamos todos trabalhar de uma forma unida. Eu posso não gostar desse teu posicionamento. Vamos tentar resolver isso de alguma forma, né? Eu não vou me precipitar fechando tais comércios ou fechando a indústria, mas eu tenho uma justificativa para isso. Vamos criar um grande comitê. Infelizmente, né, nós acabamos partindo para uma questão política e aí hoje nós estamos dentro dessa briga. Hoje se falou muito mais da questão política do Brasil, né, acho que desde semana passada estava com a questão do ministro da Saúde que ia sair, não ia sair, ia sair, não ia que sair. A questão do remédio, da medicação, do tratamento, virou só uma questão, né, de disputa política. Ninguém estava muito pouco preocupado se ia resolver ou não, mas era mais uma questão política, de briga. E hoje ficaram o dia todo discutindo se o Moro ia sair ou não ia sair, enquanto nós tivemos 400 mortes ou algo em torno disso, ou aproximadamente isso. Então, eu acredito ainda que nós temos espaço para resolver isso e nos unirmos. Tá? Eu ainda acredito que os nossos governantes vão buscar uma saída consensual sem precisar peitar ninguém. Porque a questão não é peitar. Né? A questão não adianta, mesmo aqui o vereador falar, vai lá, peita, ou fala. Eu não fui procurado por nenhum vereador. Nenhum vereador veio conversar comigo. Eu encontrei alguns vereadores na Prefeitura Municipal, em reuniões que eu tive com a Prefeitura Municipal. Eu sei que é difícil você dar uma opinião pessoal, porque quando você fala, está falando do Ministério Público. É igual a gente quando entrevista um policial, ele vai falar em nome da polícia e assim por diante. Mas se você puder dar a tua opinião pessoal, você acha que quando um vereador, que na teoria é o primeiro na escala que está mais perto da população, quando ele não vem te procurar, num momento desse, você como representante de um poder, vamos dizer assim, no caso do Ministério Público, isso também demonstra que talvez os vereadores como um todo não entenderam o problema? Pode ser um sinal disso? Não sei se não entenderam, né? Eu acho assim, nós estamos de portas abertas. Eu atendi vereadores em outras oportunidades. Então, o presidente foi em outras questões. Quase sempre momentos que interessariam a ele, pessoa, vereador, não é isso? Ou politicamente falando? Não, até assim, questões que envolviam a cidade. Certo. Não sei se era questão pessoal, não era uma questão particular dele. Era uma questão que envolviam pessoas da cidade, que envolvia muitas vezes regiões da cidade, mas de uma forma geral. Sim, muitas questões de saúde pública do município que envolvia isso, tudo bem. Mas atualmente os vereadores não vieram conversar comigo.
tá? Ninguém marcou um horário para a gente discutir a questão do decreto, certo? Ninguém veio dizer, olha, nós temos essa oportunidade, isso é possível, eu tenho aqui uma reivindicação, como é que isso pode ser tratado junto ao Poder Executivo? Vamos sentar e vamos conversar com o Executivo. População tem isso? Às vezes população tem. Que procura você, vamos fazer tal coisa? Sim, bastante. Isso tem gente funciona. que manda mensagem, tem gente que manda e-mail, tem gente que manda WhatsApp, hoje Cidade mesmo... Tal, deu uma ideia de fazer tal coisa, não Sim, tem como fazer aqui. Sim, tem prefeito de fora que muitas vezes me liga, né? O próprio pessoal da empresários muitas vezes estão me questionando. Teve dono de academia que me ligou para conversar comigo. Teve gente do comércio que conversou comigo, dizendo, olha, eu posso fazer isso, não posso. Entendi. Então, a gente tem esse tipo de comunicação. É óbvio que com a pandemia, todo mundo ficou um pouco mais distante, tá? Claro. Nós estamos... Então, não é que muitas vezes... Nessa hora é boa a internet, né? Então, é que muitas vezes eu falo, o vereador não me procurou, mas muitos também não me procuraram, porque a sede do Ministério Público você tem que agendar um horário, porque nós estamos com a porta fechada. Então tem umas dificuldades, tá? Muitos não me procuraram porque estão isolados, né? Então nós temos todo um trabalho, né, que tem que ser feito para a gente poder sentar junto. Não é tão fácil, né, essa comunicação. Com a saúde, com o Poder Executivo, como eles estão mais nessa atividade diária de executar, de fazer, de correr, então meu contato é mais próximo, porque eu cobro do Diego muitas vezes informações, o Diego está me passando, a Eliane Botelho está me passando, hoje mesmo durante todo o dia, então tem gente precisando de cesta básica, eu passo para ela, pergunto, tudo isso, então é uma execução mais rápida. Né? Aumentou o seu trabalho nesse sentido também? A gente teve a Eliane semana passada aqui, ela falou os números que até a gente ia ficar assustado, ela entregava 100 cestas básicas mês para as famílias com dificuldades e tal, lembrando que é uma assistência e não, ela até explicou, né, já não quer tratar da pessoa, é o momento que a pessoa está passando. Ela falou que agora tá entregando aí média de 400 semana, acho que é isso que ela falou, quer dizer, aumentou demais. Você acha que isso, infelizmente, tem o pessoal que aproveita também, né? Sim. Infelizmente. E aí o Ministério Público também é colocado nesse balaio, tipo, ó, o doutor lá falou que eu tenho direito sim, chega na... Não. Tem isso? Na verdade o que acontece é nós criamos um grupo, né, para tentar estruturar apoio para pessoas carentes. A Eliane entrou com algumas pessoas, eu acabei indicando outras pessoas. A gente tem tentado com isso angariar recursos, doações, para conseguir viabilizar essas entregas, ajudar de uma forma mais, vamos dizer, mais efetiva e que você tenha um resultado mais concreto sem que existam esses enganadores. Tá? Por quê? Porque infelizmente acontece. Tá? Hoje mesmo eu recebi uma informação, uma pessoa falou para mim, olha, tem gente indo buscar a cesta básica numa igreja, ele vai de carro junto com a esposa, para o carro longe, vai lá e já viram ele até bebendo cerveja num tal local. Tá? Então são situações que acabam chegando pra gente, a gente vai, passa pra Eliane olha, vê quem é, uma pessoa estava precisando de cesta básica, me passaram, eu mandei pra Eliane viu quem é. O ideal seria ter mesmo um cadastro único, né? Uma maneira, então, isso até geral ali, né? Eu acho que nós temos que desenvolver isso com alguém que pudesse fazer um aplicativo para nós, isso até é uma etapa eu acho que pode ser feito, distribuir esse aplicativo por todas as igrejas, por todos os templos, por todas as religiões existentes dentro do município, né? Com os pastores, com os padres, com quem for, tá? E a gente, com esse aplicativo, poder cadastrar quem recebeu o quê. Porque muitas vezes o que acontece? A pessoa tá lá na ponta, ela vai lá e pede pro colega dele, ou para uma pastoral, ou para um vereador, ou para um secretário, ou para o promotor, não importa para quem seja, e aí a gente faz os encaminhamentos, ele acaba sendo atendido em determinado local, recebe uma cesta básica, vai embora para casa para aquilo. Só que o outro não sabe, leva e dá uma cesta básica. Aí o marido vai em um lugar, a mulher vai em outro. Sim. E aquela família tem Sim. muito mais condição de ter doação para ela, e outra família às vezes que não tem essa condição. Não, tem e muitas vezes a pessoa recebe 10, 15, 20 quilos de arroz, o outro recebe nem 1 quilo de arroz. Ou a pessoa recebe 2, 3 cestas básicas e ela não tem um botijão de gás em casa. Isso falta. Então, hoje, essa organização que precisa ser feita. Hoje veio uma notícia divulgada pelo governo do estado que ele pensa em, por decreto também, divulgar uma obrigação das máscaras em todo o estado. Sim. Ok, legal, é uma boa iniciativa, mas aí fica a pergunta, e quem vai dar essas máscaras para a população? Porque você vai fazer uma canetada dessa aí, vai sobrar no município aqui. Sim. E aí, como é que faz? Aí alguém vai levar para você assim, ô Marcelo, o governador falou que é obrigado a ter máscara lá, minha mulher, eu, meu filho, eu não posso comprar, e aí?
Então, nós estamos conseguindo muitas doações também, né? A prefeitura está fazendo, nós estamos tentando aí com o Lar São Vicente de Paula ver se a gente consegue fazer uma aquisição, né, de máscaras que eles começaram a fazer para levantar valores para o lar. Tem uma empresa de Santa Cruz, alguns colegas que estão fazendo uma doação em dinheiro e nós estamos tentando, junto com a Eliane, né, junto com o pessoal da entidade, ver se é viável adquirir cerca de 2.000 máscaras, por exemplo, com eles, para poder distribuir essas máscaras que elas podem reutilizar, né, em mais de uma oportunidade. Então, tudo isso é uma atividade que ela está surgindo no dia a dia e a gente está correndo atrás. Então, essas necessidades, elas surgem a cada momento e a gente tenta atender da melhor maneira possível a cada momento que ela está surgindo. Eu tenho uma pergunta aqui que eu tinha anotado para fazer para você, é o seguinte, eu, no geral, pela experiência sua, Marcelo, você trabalhou tempo, acho que região, né, Chavantes, muito tempo. Tem 20 anos. Tempo já de 20 anos? Eu fiquei 20 anos em Chavantes, eu entrei em 99 no Ministério Público, 1999. Então você tem uma, e acaba lidando, né, o promotor, ele fica ali na ponta, pega tudo que percebe realmente a dificuldade das pessoas. Mas você consegue cravar, eu percebo às vezes o seguinte, a população ela parece ter uma dificuldade em ter prudência, o que quer dizer com isso? Prudência no sentido de prevenção mesmo. Porque, por exemplo, hoje, a orientação ela é a mais simples possível, que é a orientação de ficar em casa. Mas a gente vê ainda gente que, como você falou agora há pouco, que ainda não consegue obedecer e consegue questionar, às vezes, por que eu tenho que ficar em casa? Por que você acha que a população, de maneira geral, ela tem dificuldade em prevenção? Digo isso assim, tem que ter campanha de Outubro Rosa, senão a mulher não vai fazer o exame para câncer, que ela vai morrer. Alguém tem que falar para ela, vai lá fazer o exame. Tem que ter a campanha de vacinação, você tem na idade, você tem que ir lá. Na teoria, você não precisava ter que falar para a pessoa que ela tem que ir almoçar nem jantar, né? Mas nesse caso não dirige embriagado. Exato. Ela vai sofrer aquilo. Todo final de semana, ou quase todo dia, se juntar a região inteira, pessoas depois presas. O cara que é preso embriagado, ele fala que, doutor, eu perdi a... Tem gente que vai bêbada lá, né? Tem alguns que vão presos e passam a noite lá. Normalmente no plantão a gente acaba encontrando ainda bêbado, porque a gente chega 9 horas da manhã no sábado e no domingo e nos feriados para trabalhar lá em Ourinhos. Não agora, porque agora não está tendo as audiências de custódia, né? Mas antes você chegava lá, o cara ainda estava bêbado, sabe? Estava embriagado, muitas vezes até dormindo dentro da cela, sem conseguir falar. Tem muita gente que chega, né? Tem todas as suas razões, explica, fala, tudo isso. Mas é como você colocou, infelizmente a gente tem que ficar trabalhando nessa questão da conscientização constante. A gente tem que ficar a todo momento dizendo, olha, não faça isso, não saia na rua, use máscara, se vai no banco, coloca máscara, passa álcool gel, na fila, não dirige embriagado, fique distante, não pratique atos ilícitos, marca no chão pro cara não ficar... bata na sua esposa, não pratique, não fume drogas, não use entorpecentes. Eu vi, falou agora, eu lembrei do momento. Uma questão de educação. No dia a dia dos problemas nossos aqui, muita gente colocava assim nos comentários. No começo, agora parou isso, graças a Deus. Mas a gente, no começo da pandemia, isso é mentira, por que no Japão não se parou de trabalhar? Eu falei, gente, porque no Japão já são tão educados que eles já não deixam o ambiente sujo, eles já não ficam se abraçando, eles já não ficam se beijando. Agora. Então... E agora teve que parar também. Teve alguns desses países, inclusive, que eu vi algumas reportagens, que eles já passaram por algumas situações muito difíceis e eles já estão preparados, né? Estão preparados em termos de organização, já estão preparados em termos de educação. Então as crianças já aprendem a ter uma higiene diferenciada para evitar esse tipo de contaminação, tá? É uma questão cultural. Infelizmente, nós não trouxemos isso ainda para a nossa cultura. Nós ensinamos as crianças nas escolas a escovar o dente, a fazer bochecho muitas vezes com flúor. Nós ensinamos elas a ter higiene pessoal, tudo isso. Só que a nossa situação social, a nossa situação econômica, ela é um pouco mais diferente. E sendo um pouco mais diferente, em termos de pobreza, tudo isso, nós temos toda essa dificuldade. Isso reflete na ponta, né? Se a gente aqui tá difícil, imagina lá no Ceará, no Nordeste, que tem dificuldade toda. Antes de eu fazer o break mais um rapidinho aqui, deixa eu só registrar a participação do pessoal da internet. Luciana Correia. Eu conheço uma pessoa que ganhou 9 cestas básicas. Olha que beleza. 9 cestas básicas de vários lugares, sendo que tem pessoas que às vezes não conseguem nenhuma. É o que a gente falava, falta esse diálogo, né? Às vezes entre que é igreja, pastoral, sei lá, o pessoal às vezes que doa mesmo para ajudar. A gente vê no Facebook o pessoal fazendo vídeo, tem uma pessoa aqui que está precisando e já quer fazer um palanque eleitoral disso. Infelizmente tem essas coisas. Um abraço lá pro Zé Roberto Zaninho, a Jone vendo a gente. Alô Zé, obrigado, tá? O Fábio mandou mais uma aqui. Muitos estão usando a fome para quebrar o decreto, mas a fome está aí desde os primórdios. Só que agora resolveram
resolveram preocupar com a fome do próximo. Santa Cruz do Rio Pardo está autossuficiente para suprir a classe de baixa renda? Em questão aos cortes de água e luz, como vai funcionar? A gente viu que a água e luz não pode se cortar, né, Marcelo? Excelente pergunta. Sem dúvida alguma, a questão da fome, ela não vem agora. O povo não vai passar fome agora, já passava. Já passava. Né? É óbvio que a gente não tinha aqui em Santa Cruz pessoas que morriam de fome, mas a gente tinha sempre pessoas com muita necessidade e uma necessidade alimentar muito difícil. Tanto que nós tínhamos crianças e adolescentes que iam para a escola, tá, para poder receber alimentação, que eles não têm em casa. Então nós temos pessoas que vivem numa situação de extrema dificuldade. Pessoas que muitas vezes recebem um salário mínimo por mês e pagam 300, 400 reais de aluguel. Exato. Porque Santa Cruz do Pardo pagar 300, 400 reais de aluguel, você vai morar lá no fim do mundo. Exatamente. Né? Mais num a local água, mais super a luz. afastado. Sim, e o aluguel é caro. E mais a água, mais a luz a internet, e tudo isso. Tanto que o ano começa a passado, né, no Natal, o que nós fizemos? Nós criamos um grupo e nós tentamos, por meio da assistência social, identificar a necessidade das famílias e entregar produtos para as famílias necessitadas diante daquilo que elas precisavam. Evitar aquela situação de sair distribuindo cesta básica. Que a gente vê também em cidades agora, nesse momento, fazendo isso. Eu vi algumas Então, cidades. aí acontece isso que ela falou, esse monte de cesta básica. Porque você pega, o fulano tá fazendo a campanha de cesta básica, aí todo mundo vai lá e entrega na igreja. O fulano não sei o quê, aí o outro entrega não sei para quem. Aí aquele pessoal sai entregando cesta básica. É mais importante a qualidade, né? Você suprir cada necessidade do que muitas vezes a pessoa já recebeu uma cesta básica e tem alimento suficiente para um mês. Ela precisa, muitas vezes, de um sabonete. Ela não tem uma pasta de dente. Ela não tem em casa um shampoo, tá? Então, são coisas mínimas. Um rolo de papel higiênico. Que até é mais barato que uma própria cesta. Sim. Você pode... O ano passado, nós identificamos famílias, não tinham roupa de cama, não tinha travesseiro. Né? O Matheus Scarpin, da Spert Dog, né? Da Spert, né? Ele acabou fazendo uma doação de uma grande quantidade de produtos para nós, de roupa de cama, para que nós pudéssemos atender essas famílias mais necessitadas, colocando uma roupa de cama para eles. Porque eles não tinham um lençol, não tinham um travesseiro. Para não fugir da pergunta aqui, eu sei que não é tua responsabilidade, a gente falou sobre isso semana passada com a teoricamente responsável do Fundo Social, que é a Eliane Botelho, que é a secretária, mas ele pergunta, Santa Cruz do Rio Pardo está autossuficiente para suprir essa classe de baixa renda? Já então, vamos lá, colocando esse pessoal que já tem essa dificuldade, mais esse pessoal agregado que vai ter dificuldade agora porque não pode trabalhar, o informal, enfim. Então, primeiro nós temos o auxílio emergencial do governo que está entrando aí, tem muita gente recebendo, né? Já temos um grupo que está recebendo esses valores. A prefeitura comprou uma quantidade grande de cestas básicas e isso vai suprir essa necessidade por um período aí pelo menos razoável. Nós temos feito alguns atendimentos, temos recebido doações, existem algumas pessoas que estão juntando, fazendo atividades, né, para conseguir. As cerealistas da cidade, elas se uniram, fizeram doações. Então, tem entrado toda essa doação. Esse dia mesmo o grupo do Palmeiras, né, tem aqui, acho que é a embaixada, né, do Palmeiras. Eles fizeram doação de cesta básica. O pessoal do grupo de pecuaristas de Santa Cruz acabou fazendo uma doação, né, para a Rede do Câncer. Não era de cesta básica, mas era de valor. Também para a entidade do Frei Chico. Então, essas doações, elas estão entrando e estão permitindo que a gente consiga suprir essa necessidade da população. Isso tudo agregado com o poder público, no caso. Junto com o poder público. A Eliana comprou cestas básicas, compraram várias. O pessoal da merenda escolar viu aquilo que poderia ser perecível, aquilo que podia estragar, já providenciou doação, tá? Acho que tinha feijão, tudo mais, fizeram doação. Existem outros produtos que estão no estoque deles, eles não podem doar, até porque a gente não sabe quando vai voltar. Né? Então, eles também não podem esgotar o estoque das escolas, porque se amanhã voltar, como é que você vai produzir o alimento para as crianças? Então você tem que manter um estoque, mas aquilo que é possível está sendo destinado também. E só para matar esse assunto antes de ser comercial, teve também a doação, o pessoal fez para Santa Casa, né? Os testes rápidos que estão sendo feitos hoje em Santa Cruz do Rio Pardo não foram mandados para o governo nenhum. Teve aquela questão polêmica da UMS, tinha comprado, não comprou, deu problema lá, não acabou não vindo teste nenhum. Mas os testes que estão sendo usando-se hoje para constatar o vírus de Santa Cruz, hoje, por exemplo, teve mais um caso confirmado por teste rápido, foi de doação de empresários, né, que usaram Santa Casa. Nesse ponto, a gente tem muita atividade de grupos por aí realizando trabalhos. Então, esse dia mesmo eu vi uma apresentação numa live, eu acho que era do pessoal da Ferrari, que estava fazendo uma música, angariando
entregando valores para serem destinados para a Santa Casa. Os políticos, né? Nós falei dos vereadores, mas eu sei de muitos que estão aí correndo atrás, conseguindo doação, levando para a Santa Casa valores, entregando cestas. Acho que o ideal, Marcelo, é ter... Você não tem como controlar tudo, né? Saber? É procurar uma entidade para fazer isso para você. Leva o Fundo Social, por exemplo. O ideal é você procurar a Prefeitura Municipal. A Prefeitura. Sim, antes de fazer a doação. Tá? Mesmo para a entidade, muitas vezes algumas entidades recebem mais que outras, porque a população acaba tendo mais identificação com uma entidade ou com uma igreja. Isso é tudo, né? A PAI, Asilo, tudo. Lar São Vicente, você tem Pastoral da Chico, Sobriedade, você tem o pessoal do Sobriedade. Frei Chico, você tem o pessoal do Lar São Vicente, você tem muita gente necessitando. E você acaba fazendo as doações. E a Prefeitura consegue fazer essas pré-seleção, assim, de número de... É o trabalho da Prefeitura. Então, a Prefeitura consegue filtrar e passar alguns casos para alguns locais. Então, se você chegar na Prefeitura e falar, olha, eu estou precisando fazer uma doação, eu quero doar 100 cestas básicas. Para quem que eu dou? Isso. Se você der um prazo para a Prefeitura, né, obviamente ali uns 2, 3 dias, ou não sei qual prazo ali com os funcionários, eles vão levantar e identificar. Então, os funcionários do fórum, eles estavam fazendo lá uma cotização entre todos eles, juntar um valor para comprar cestas básicas para doar. Tá? O que eles fizeram? O pessoal do Fórum, Serviço Social lá do Poder Judiciário, ela entrou em contato com o CRAS, CREAS, com todo mundo, identificou as famílias e eles foram entregar para aquelas famílias que mais precisavam. Isso é interessante. Certo? Então é importante você identificar isso. É bom porque muita gente faz live, quer ajudar, às vezes publica lá na internet e tal. E você não sabe o que fazer com isso, acaba, né? Você faz um barulhão, consegue arrecadar e você não chega na ponta, que é o que interessa todo mundo. Mais um break comercial rapidinho. Vamos o último bloco daqui do nosso papo de hoje. Tem algumas perguntas ainda. Se você tiver alguma aí, pode ficar à vontade para enviar pra gente aqui, pra gente fazer pro promotor que tá aqui com a gente hoje, o Marcelo Saliba. Voltamos já, não sai daí não. É isso aí, de volta aqui no nosso Fechando a Conta desta quinta-feira, recebendo aqui o promotor de justiça, o Marcelo Saliba, tá aqui com a gente hoje, falando sobre as questões aí da pandemia, do coronavírus, do Covid-19, dessa coisa dos prefeitos ficarem com medo do Ministério Público. Aliás, eu acho que a única coisa que põe medo em prefeito, aqui inclusive, o doutor Tarcísio não tá vendo nós, né? Eu acho que é o seguinte, que o tal do prefeito, ele tem uma coisinha com o Ministério Público, porque a questão da lei de responsabilidade fiscal para cá, isso cresceu de uma maneira muito grande, né, Marcelo? O Ministério Público, né, desde a Constituição de 88, onde acabou se escrevendo todo esse trabalho que o Ministério Público desenvolve, o trabalho principal é a fiscalização do Poder Executivo, das atividades do Poder Executivo. Então, tudo aquilo é levado para o Ministério Público. Então, sendo levado ao Ministério Público, é o Ministério Público que acaba acionando o prefeito municipal. E ele trabalha sempre provocado no Ministério Público? Ou não, pode ser de ofício. Então, se determinado caso chegar ao nosso conhecimento, pode ser de ofício. Hoje, com a lei de abuso de autoridade, isso se tornou muito mais difícil. Porque se eu instauro algo de ofício, que eu ouvi dizer, e isso não tem nada, eu posso ser responsabilizado criminalmente. Ao contrário de uma representação, onde uma pessoa leva ao conhecimento do Ministério Público aquele fato e eu vou apurar aquilo que ele denunciou. Então, você acha que a nova lei também prejudicou o trabalho do Ministério Público? De certa forma? De certa forma, sim. Né? De certa forma, mas também trouxe muita coisa boa. Tipo, certo? Não, a nossa lei de abuso de autoridade, ela era muito antiga. E ela tinha alguns dispositivos muito antigos que não permitiam, muitas vezes, incriminar determinados abusos que existem, tanto por parte do Ministério Público, quanto do Poder Judiciário, né, quanto das nossas autoridades. Então, quando a lei de abuso de autoridade ela não veio também sem nenhuma razão. Nós vivemos num país imenso. Sim. Eu falo muitas vezes de fatos que eu conheço aqui, né? Mas a gente não sabe. Né? São realidades diferentes. O que acontece no Acre, o que acontece no Amapá, o que acontece no Rio Grande do Sul. Você pega muitas vezes um promotor que não tem noção nenhuma, ele destrói uma prefeitura municipal. Isso acontece porque não existe até uma coisa que podia se pensar, né? Por exemplo, eu posso estudar aqui e prestar um concurso para ser promotor lá em Tocantins. Sim, nós temos muitos santacruzenses que estão, né, em diversos estados. A minha prima Vanessa é promotora em Goiás. Sim, eu dei aula para ela. Então, eu até brincava lá com a gente em casa, falava, Vanessa,
estudando, quietinha dentro de casa. Agora ela vai lá em Goiás. Ela Meu foi Deus. estagiária nossa, É né, do outro- Ministério Público. Mas o que acontece é que os concursos são muito concorridos. Sim. Então você vai fazer um concurso para promotor de justiça, você tem 80 vagas, 70 vagas, você tem 20 mil pessoas tentando. Então é Não muito deveria ser difícil. regionalizado? Não poderia ser. Se você é Não natural há de... necessidade, né? Não. Na verdade, muitas vezes isso é até um problema, porque você acaba se vinculando na cidade, conhece pessoas Não, mas na na verdade, cidade. por exemplo, assim, o cara que mora no Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, tal, Sul, Rio Grande do Sul. Agora, o cara que mora às vezes no Nordeste, você falou, no Amazonas, no Acre, ele já é uma outra realidade do país. Mas é difícil ele conseguir, muitas vezes, concorrer com aquele que já é do seu estado. É muito difícil ele sair lá de Rondônia para vir prestar concurso em São Ele vai Paulo, prestar lá mesmo. ou paulista e prestar concurso em Rondônia, até porque a adaptação é muito diferente, tudo é diferente. Então, são situações muito diferentes, muito excepcionais. É mais fácil ele se adaptar, então, ao lugar. Sim. Eu tenho colegas que foram passou para juiz na Bahia, voltou embora, não conseguiu. Foi trabalhar no fundão da Bahia, no interior da Bahia, ele não conseguiu O cara ficar. passou para juiz e... Pediu exoneração, voltou embora. Daí ele passou para procurador do estado, ele trabalhava em Santo Antônio e dava aula com a gente na FIO na época, muito tempo atrás, quando eu dei aula lá. Mas ele não aguentou. Ele veio embora, largou a Bahia, porque ele falou que não dava. O interior da Bahia, para ele, era muito difícil de trabalhar, uma outra cultura, um outro mundo. E aí ele acabou abrindo mão. Você vê só, tem gente que se mata a vida inteira, não consegue, às vezes. A gente conhece vários advogados aí que, eu quero ser promotor, eu quero ser juiz, o cara passa e fazer o quê, né? Faz parte da vida, nem sempre. A gente falou, claro, de política, eu acabei não falando isso aqui, uma frase que eu até anotei, que eu queria colocar. Churchill disse um dia o seguinte: nunca desperdice uma boa crise. Os políticos de hoje em dia, Marcelo, eu acho que estão levando à risca essa frase, né? Porque estão aproveitando e tirando como é que fala? A laranja você tira, você faz o suco, tira o bagaço, a casca, estão tirando o que dá dessa crise para poder se colocar, né? Na verdade, quando a gente fala, é sempre bom ressalvar, né? De uma maneira excepcional ou de uma maneira bem restrita. De uma forma geral, a gente não vê isso acontecer. Você não vê todos os nossos políticos ou os nossos pretensos candidatos falando o tempo todo o que não deve pelas redes sociais ou se manifestando. Ao contrário, você vê muita gente manifestando de uma forma correta, adequada, mesmo que sejam opiniões contrárias, mas colocando de uma forma sustentada. Algumas pessoas, infelizmente, acabam se aproveitando da crise para conseguir esse lucro político. Tá? Não só na política, mas também na economia. Tem muita gente ficando rico com essa questão. Né? Esses dias o dólar, o petróleo ficou negativo e no outro dia ele tinha subido mais de 100%. Então quem comprou na baixa conseguiu ganhar 100% em 1-2 dias. Né? Então quando a gente fala, ganhou R$1-2 em um dia, não é nada, tudo bem, mas para quem compra uma quantidade absurda, na crise fica rico. Uma pergunta, a gente sempre entra, quando se deve responder muito, e eu quero fazer aqui também para a nossa audiência, é a questão dessa, por exemplo, a pandemia, a gente viu vários advogados entrando e até conseguindo a liberação de alguns presos para não ficar lá por causa da pandemia. O que você pensa disso? Você acha que isso é uma coisa interessante? Claro que tem um aproveitador também no meio. Sim, eu acho que tem que ser visto com muito cuidado. Nós seguramos o que deu aqui. Temos adolescente apreendido, inclusive, um caso de um roubo que acho que teve no São Benedito, não lembro exatamente a localidade. As audiências, Custódio, você falou, Carola, de passagem, elas não estão acontecendo? Não, então? As audiências de custódia são aquelas em que a pessoa é presa em flagrante, ela é levada ao fórum no outro dia ou no mesmo dia, ela é ouvida, o juiz vê as condições, as circunstâncias e vê se ele vai manter preso ou não. Agora, como não dá para levar para dentro do fórum, até porque isso envolve um aparato muito grande, você tem segurança, tem gente que vai presa, você não sabe nem quem é. Muitas vezes você pega gente aí com 1 tonelada de cocaína na estrada, você não sabe se o cara é de crime organizado, não é, você tem que ter uma escolta gigante, se não tem. Então toda essa movimentação ela é muito perigosa, não só do ponto de vista da segurança, mas também da saúde hoje em dia. Então essas audiências foram dispensadas, nós não temos. Quando ele é preso, o procedimento vem para nós e nós manifestamos sem que seja o preso ouvido. Ele é ouvido pelo delegado de polícia, mas ele não ouve, que faz o flagrante, mas nós não ouvimos. Então, essa situação de colocar em liberdade, aqueles casos em que você vê que o preso reúne condições ou que brevemente vai reunir essas condições, você pode antecipar. Por exemplo, o cara está no regime fechado, está na penitenciária de Bernardino de Campos, aguardando vaga para ele ir para o semiaberto. É o regime intermediário, depois é o aberto, é na rua. Então, ele está apenas aguardando uma vaga.
E naquele regime intermediário, que é o semiaberto, ele vai ficar solto, tá? Porque ele sai, trabalha, tudo mais e tal. Então, essa pessoa que já preencheu todos os requisitos, ele pode ser posto em liberdade. Entendi. Por quê? Porque ele já preencheu tudo, apenas aguarda uma vaga que o Estado não está disponibilizando. O Estado não oferece, ele que não está oferecendo. Você tem, muitas vezes, algumas pessoas que já preencheram todos os requisitos, nós chamamos de subjetivos. Ou seja, ele tem bom comportamento carcerário, ele estuda, ele não participou de rebelião, não praticou falta grave, nada disso. Ele tem excelente comportamento, tá? E ele vai alcançar o seu benefício. Falta somente um mês para ele ser posto em liberdade, que nós chamamos de requisito objetivo. Então, o subjetivo é a personalidade, o objetivo é o tempo de prisão. Por Você exemplo, pode pôr na rua. Nesse subjetivo entra, às vezes o cara pode, porque já vi isso em matérias, por exemplo, o cara ele é na cadeia lá, ele é exemplar, ele não briga e tal, mas ele faz parte da facção, ele faz isso como uma estratégia. Então, tem nós isso temos, também? nós fazemos uma avaliação, Investigação, toda uma avaliação tanto psicológica quanto social dele. Então existe um exame que nós chamamos de exame criminológico. Então reúnem diversos profissionais, eles vão fazer um estudo com aquela pessoa que está dentro da penitenciária, o preso, vão conversar com ele, vão ver o comportamento, vão ver se ele participa de facção, se não participa, como que ele dia a dia. É feita uma entrevista com a psicóloga, com a assistência, dia a dia, tudo mais e tal. E aí você vê. Se eles forem favorável ao benefício dele, então sai lá, favorável à progressão ou à liberdade. Fala, aguarda o tempo. Qual que é o tempo? Ele vai ter direito de sair daqui a um mês. Pô, antecipa. Por quê? Porque daí um mês de prisão, para quem já tem todos esses requisitos, né, aí já não é nada. Vale a pena. Agora, é diferente você colocar na rua qualquer um. Então, essa não é a ideia e nós não fizemos isso. Porque para a lei, né, o advogado tem o direito de pedir. Não, pedir ele vai lá e panda. Se vier, então, pedir o advogado tem direito, o promotor tem direito. Eu falo que pedir, todo mundo pode pedir. Agora, levar é uma outra história. É igual a história do benefício dos R$600. Tem que ter empresa que fez o cadastro, tem outro que tem, já nem você tá fazendo. Eu vi de um cara que tá no exterior fez o pedido. Ele nem morando no Brasil, tá? Aí você vai entrar lá para pegar os 600 do tio Jair, né, tio Jair? R$600 você deu pra gente aqui informal, MEI e tal. Você não consegue nem acessar o sistema. É coisa de louco. Ainda sobre essas questões assim, teve a questão da visita íntima também, né? De se parar de proibir visita íntima, porque pode levar a contaminação, tirar. O que você pensa disso também? Porque muita gente reclama, fala que o Brasil teria que implantar uma maneira até... Muita gente briga por isso, eu vejo na internet sempre. O preso ele tem que sustentar. Será uma maneira de você... tirar o despesa que o Estado tem com ele, para ele se sustentar, claro, para o próprio sustento dele, e, logicamente, você fazer aquilo como punição. O que você pensa disso? Não, eu acho que a questão do preso trabalhar, todas as penitenciárias que foram adaptadas, eles trabalham. Eles costuram bola, eles fazem máscara, eu já vi os caras soldando carteira de escola. Essas roupas de segurança, de bancos, tudo mais. Então, eu já fui em algumas penitenciárias que eles trabalham. Mas nem todas as penitenciárias você consegue ter o preso trabalhando. Assim. Por quê? Porque nem toda empresa tem interesse. Porque, na verdade, não é só você chegar também, ir lá e falar, vai trabalhar para mim. Né? Não é isso. Então, tem toda uma sistemática. A empresa tem que entrar dentro da penitenciária para montar essa estrutura. O trabalho do preso não significa dizer que ele é um escravo. Tá? Vai trabalhar de graça para a empresa só vai ganhar dinheiro. Não é isso. Então, o empresário tem que também ter interesse. E nós não temos interesse. Por que o empresário não tem interesse? Porque, na verdade, você tem já mão de obra sobrando. Hoje, aqui fora, você tem muita gente querendo trabalhar. Porque eu vou dar emprego pro preso. Então, aí se o empresário vai para dentro da penitenciária, daqui a pouco o cara critica o empresário. Tá dando emprego para vagabundo. O cara aqui tá preso. Onde já se viu? Não compra produto dele, não sei o quê. Se ele não vai, mas o preso não trabalha. Então, o preso, se você for em Bernardino de Campos, passar por ali, você vai ver que tem muitas vezes carneiros lá fora, né? Eles cuidam, tem determinadas penitenciárias que tem plantação de milho do lado de fora, algumas até colocaram peixes em alguns locais para que eles pudessem se alimentar, eles vão fazer a comida, eles lavam a roupa, então tudo isso eles executam dentro da penitenciária. Agora o trabalho nós não conseguimos. Por que governamentalmente falando, do governo, atitudes que vêm de cima para baixo, federal, estadual, não se preocupa com isso? Porque não dá voto? Será que é isso apenas? O quê? Você, por exemplo, implantar, vamos pensar agora em cuidar também disso. Será que pega mal você investir um dinheiro, falar, o governo está investindo em montar um presídio que dê estrutura para o preso trabalhar? Não, mas a questão é que você não acha nada para o preso fazer.
Porque aqui fora é muito. Você tem toda uma logística de material. Mas se você der um incentivo para a empresa, por exemplo, você vai ter um desconto. Não, elas têm, mas ela não vê muita necessidade disso. Não tem muito, sabe? Não são todos os presos também que têm perfil. Você tem que selecionar. Você vai ter uma penitenciária. Né? Dá muito trabalho. É verdade. As empresas não querem penitenciária que tem giro rápido. Porque você vai capacitar um preso numa penitenciária que o preso fica 1 mês, 2 meses, né? Fica 1 ano. A hora que ele está aprendendo a fazer aquilo, vai embora. Então, as as empresas que se cadastraram, que desenvolveram esse tipo de atividade, eles acabaram indo para penitenciárias de tempo mais longo, onde tem homicidas, onde tem pessoas que vão ficar 20, 30 anos lá dentro. Aí você pode investir num tipo de trabalho. Mas aí, socialmente falando, às vezes o cara, nem o cara quer trabalhar nesse sentido, né? Ele já tem uma cabeça diferente, às vezes não vai se interessar. Não, mas é que ele tem um benefício. Quando ele trabalha, ele recebe um valor pelo trabalho, obviamente, como eu disse, não é escravo, né? Ele vai pagar aquele dinheiro pode ser até utilizado, custear tudo dentro da penitenciária ou algumas coisas dentro da penitenciária, e além disso ele tem um abatimento. Então, para cada 3 dias que ele trabalhar, ele mata 1 de pena. Tá? Então, cada vez que ele trabalha 3 dias, 1 de pena ele acaba eliminando. Só que tudo isso depende de você conseguir organizar com empresas interessadas em ir para dentro da penitenciária. E nem todo mundo quer ir para dentro de penitenciária com organizações criminosas. É muito difícil. Porque as empresas que podem fazer isso, que são grandes, elas botam um anúncio no Facebook lá, eu tô contratando, chove de gente para trabalhar. E você tem que ter logística. Logística é você estar perto daquilo que você quer fabricar. Tem determinados produtos que você não pode levar para dentro. Como é que você vai entrar com coisas afiadas, ferro, alumínio, material, alumínio. Então é todo plástico, um processo de seleção. Sim, é muito difícil. Então não é tão simples. As pessoas falam, o preso tem que trabalhar. Tem que trabalhar. E muitos trabalham. Mas que jeito não. Só que tem muitos que não dá para trabalhar, não tem como. Fazer mais alguns aqui, só registrar aqui, ó, mais participação do pessoal que tá vendo a gente. A Luciana Corrêa mandou o seguinte: agora tem até gente de má fé pedindo arrecadação pelo Facebook para fazer campanha solidária, tem mesmo que eu já falei, pedindo fralda descartável, alimentos e até Danônios, cara. Danone é gostoso, você não gosta de Danone? O pessoal também gosta. Esse caso acho que eu até fiquei sabendo. Depois que ela... ela tava contando aqui, ó. Depois que ela pegou numa igreja e diz que quer fazer o mesmo, mas é um golpe dela e sobrevivência. Dela temos que tomar cuidado. Teve um caso assim? Sim, nós tivemos um caso assim, teve até boletim de ocorrência que foi lavrado. Nós ficamos sabendo uma mulher, um cara que estava pedindo fraldas e tudo mais. Sim, pode ser até estelionato, né? Ele pode estar obtendo, né, para si uma vantagem, né, em prejuízo, induzindo alguém em erro. Então eu chego lá, conto uma história mentirosa. Muitas vezes chega aqueles caras que contam aquela história, bate na porta de casa, começa a contar uma história. Olha, eu comprar uma passagem. Ou aquele que vem, ele fala que é estudante, vai falando, no final ele diz que está fazendo tratamento, você recuperou e você tem que ajudar. E a pessoa é enganada, acaba dando lá R$50, R$10, R$20. Então isso é estelionato. O que tem que ser feito? Você fica sabendo que alguém está passando necessidade, entre em contato com assistência social. Liga para a Eliane. Fala, assistência, o CRAS do bairro, o CREAS. Eu tenho uma família aqui. Como é que é? Eu posso levar alguma coisa? Essa família precisa de ajuda? Vocês já ajudaram? Nós temos um grupo de amigos. Eu tenho pedido sempre para o pessoal das igrejas se unir e perguntar na entidade. Então, por exemplo, você pega uma igreja, eles dizem, olha, nós vamos nos reunir junto com a pastoral da sobriedade, vamos identificar a necessidade de algumas pessoas aqui na nossa paróquia, né, dentro da nossa área de atuação, tudo isso. Aí eles vão lá dentro da igreja, se unem, vê o que a pessoa precisa. Às vezes a pessoa precisa de cama. Né? Como eu falei, precisa de roupa de cama, de colchão, de travesseiro. Nós estamos com um casal de crianças, esses dias que nasceu gêmeas, que estavam precisando de berços. Né? De berço não, desculpa, de carrinho de bebê. Então eu consegui um carrinho de bebê, estávamos conseguindo um outro carrinho de bebê, e se não conseguir, nós vamos comprar e vamos dar esse carrinho de bebê para gêmeas. Né? São coisas então, são coisas que muitas vezes a pessoa leva a cesta básica. Né? Não precisa de cesta básica. É só comer e não adianta. Nada. É verdade. Mais uma participação com o Serginho Manuel. Doutor Marcelo, quem inflamar a população... Isso é uma boa pergunta. Quem inflamar a população a reabrir o comércio e voltar a trabalhar pode ser responsabilizado? Como, por exemplo, alguns ex-políticos da cidade.
Pergunta aqui do Serginho Manuel. Então, a questão assim de ficar falando. E provar, né? Não, mas isso não é crime. O cara ficar falando, olha, vamos reabrir, tá? Essa situação criminalmente ele está apenas incentivando. Se eventualmente o dono do estabelecimento abrir, ele pode ser responsabilizado como dono do estabelecimento. Não o cara que falou, até porque o dono do estabelecimento ele tem que buscar a informação junto com o seu contador, o dono do estabelecimento tem que buscar a informação na prefeitura municipal, o dono do estabelecimento ele não pode chegar e falar, eu fui enganado pelo Facebook, eu fui enganado pelo... Ele não pode alegar desconhecimento da lei. Não pode. Né? Ele tem que saber o que está acontecendo. Então, por mais que as pessoas estejam falando, e isso é a opinião de cada um, né? O cara tá lá divulgando tudo mais tal, eu posso não concordar em nada com ele, certo? Mas isso não quer dizer que eu vou seguir ele, eu vou agredir, eu vou brigar, né? Eu tenho que buscar orientação. E o empresário, ele faz parte da sociedade, ele tem que se saber colocar e responsabilizar também, né? Por tudo. Ele vai abrir, vai... Na pior das hipóteses, não, ou na melhor, aí não sei, né? Depende do ponto de vista. Ele pode não ser enquadrado num crime, ele pode estar ajudando a contaminar alguém. Sim, pode ser um familiar, sim, ou um funcionário. Então, se ele abre de forma irregular e um funcionário dele acaba sendo contaminado, ele pode ser responsabilizado. É o caso dos mercados, né? Que podem não foram impedidos de trabalhar. Tem que trabalhar, ok, é o essencial, mas tem que obedecer às regras. Então, mas aí eles estão autorizados. Se um funcionário vier a ser contaminado, isso é discutível, porque ele está autorizado a trabalhar. Agora, se eu não estou autorizado a trabalhar e eu vou lá e abro escondido e eu contamino alguém ou um funcionário, um trabalhador meu, eu posso ser responsabilizado perante a Justiça do Trabalho. Sim. Então, eu posso ser obrigado a indenizar aquele funcionário, a indenizar pessoas. Que já é a regra da segurança do trabalho, né? Do EPI, Sim. coisa toda. É a mesma regulamentação. CPF volta a trabalhar. Ele fez um comentário aqui. CPF volta a trabalhar e o CNPJ continua em casa. O CPF morre e o CNPJ contrata outro CPF. Bom, esclarecido, doutor. Obrigado, ele mandou aqui. Valeu, Serginho. Obrigado por participar com a gente. Outra dúvida que eu tenho aqui nessa questão, nesse momento, quando começou a história da pandemia, o decreto do governador, era aquele primeiro decreto da quarentena, automaticamente o prefeito Tacílio fez um decreto municipal também, e especificando que não abriria, o decreto do governo deixava o trabalho domingo, o mercado, o Tacílio chegou a barrar os mercados ao domingo, padaria, por exemplo, depois ele acabou abrandando isso. Mas eu quero dizer o seguinte, quando o decreto do Tacílio estava em vigor, o fiscal era do município. Então, a fiscalização do município, até nem tem tanto fiscal assim em Santa Cruz, mas ele era o responsável por ir lá e orientar, até de repente autuar, não sei se era isso que vai fazer. Quando caiu o decreto do Tacílio, passou a valer só do Estado, que é o cenário nosso hoje, isso ficou de responsabilidade do Estado. E o Estado não tem fiscal, ou tem, mas não tem para fazer o dia a dia. Isso caiu nos ombros, pelo menos que eu vi, da polícia. A polícia militar, ela tem essa responsabilidade e se tem, está fazendo esse trabalho hoje? Na verdade, quando você tem um decreto estadual e se nós estamos como prefeitura, como Ministério Público, seguindo esse decreto estadual, a prefeitura também tem que dar cumprimento ao decreto estadual. Porque se a prefeitura municipal ela diz, olha, eu respeito o decreto e não deixo ninguém abrir. Então, se alguém abrir, o que eu vou fazer como prefeitura? Eu vou ligar para o governo? Não dá. Então, aí eu tenho que cumprir o decreto, porque o decreto é a lei que está me embasando o meu trabalho, tá? Tanto para o Ministério Público quanto para o governo e todo, né, o nosso estado de São Paulo e para o país aí, cada um com o seu decreto e também as regras federais. Agora, a Polícia Federal, ela é um órgão de apoio dentro dessa fiscalização. Ela é um dos que pode fiscalizar. Eu vejo que a Vigilância Sanitária, né, ela também pode fiscalizar. O Ministério Público pode receber as informações e eu posso fiscalizar. Eu posso pedir para um servidor meu ir lá e ver, né, o que está acontecendo aí, né, olha, está tendo alguma atividade e avaliar se aquilo está sendo executado, se aquilo está cumprindo. Vamos lá então, vamos ter uma prática. Você está lá com o seu carro, você passou lá um domingo de manhã, você viu um bar lá, um pesqueiro com um monte de gente pescando lá. Você pode, por exemplo, quais são as atitudes? Ou a pessoa, porque a gente, por exemplo, aqui, eu cansei de receber, principalmente na primeira semana, quando começou a história. Tem um bar aberto aqui, tem um negócio aberto aqui, para quem que eu ligo? Para quem que eu falo? Eu falei, eu não sei, eu acho que é para a polícia.
Como é que é o procedimento? Você viu lá, como é que, para quem que você reclama, vamos dizer assim, ou denuncia? Então, a polícia ela pode ser acionada, né? Por meio do 190, a pessoa, se não quiser se identificar, Mas a não polícia, identifica. ela tem que fazer esse trabalho? Ela tem que fazer a fiscalização, uma vez que a conduta daquela pessoa, ao abrir ou ao estar ali permitindo a aglomeração, ela pode constituir um crime. Porque um bar aberto ali na esquina, de repente o cara não está respeitando, porque já falou, o cara deixa o balcão lá, tudo bem. Faz assumindo o risco. De repente o cara da polícia passa em frente, só de passar em frente o cara fica já. Então, o que nós temos falado e o que a gente tem conversado, inclusive na reunião com os empresários, isso foi bem colocado, e para todo mundo que me liga, eu sempre falo isso, o nosso primeiro trabalho é de orientação. Até por isso que eu tenho me proposto a ir em todos os locais, responder a todas as perguntas possíveis, falar bastante, né, para que as pessoas possam me ouvir bastante. Secretário de Comunicação do Ministério Público, um Marcelo. colega até reclamou, falou assim, pô, parece que você tá dentro de casa, toda hora falando aqui, empregado. Não dá uma ciumeira dos outros promotores, não, de querer falar Acho que ninguém quer, não, viu? Pode ficar tranquilo. Então é por isso até que eu venho falando, e o nosso primeiro trabalho é orientar e advertir. Então eu conversei com um policial militar e falou, doutor, nós passamos num bar, ele estava aberto, eu vi que tinha algumas pessoas, eu desci, fui lá, conversei com o proprietário, expliquei para ele já tomou providências lá, já fechou, já deu tudo certo e resolveu. Então isso a gente está tentando e isso a gente vai levar até o fim. Porque multar o estabelecimento comercial ninguém hoje... quer, né? Então, e hoje, pô, o CNPJ, como ele colocou, já está sendo tão sacrificado, as pessoas já estão sofrendo tanto, eu vou ter que impor multa, né? Não é esse o nosso caminho. O nosso caminho qual que é? É sentar, explicar, falar, olha, não abra, ou, eu abri, tudo, mas não pode, feche, tá? Mas eu estava aqui com uma atividade pequena nesse sentido, tal, né? O decreto está me proibindo. Se o decreto está proibindo, eu não posso permitir abertura. E ninguém pode, certo? Mas o senhor não viu e tal local eles estão fazendo porque tal. Porque lá pode, aqui não pode. Mas eu não consigo. É igual tráfico de drogas. Ninguém vende droga por aí? Eu não sei de tudo que vende droga. A polícia militar não consegue pegar. A gente pega o que dá. Né? Quantos e quantos caminhões não devem passar com droga aqui na Castelo Branco, né? Ou em nossa região? Né? Então, a gente pega o que dá. Mesma coisa o traficante, o ladrão e por aí vai. E em relação a isso, é a mesma coisa. Né? A gente vai fazendo como pode. Então, nós não temos efetivo para ficar o dia inteiro correndo na cidade. Só que isso não depende só da gente. Isso depende de cada um. Então, a questão não é o promotor. Voltamos naquela questão. Não dirige embriagado. Eu vou dirigir. Aí o cara vai lá e mata a família, mata a esposa, mata filho, né? Mata alguém e fica o resto da vida acabado. Consciência, né? infelizmente. Então depende de cada um. É a história da consciência que sempre fica, nesses momentos, vem à tona. Pra gente encerrando, deixa eu registrar mais uma participação aqui. Vinícius Batistucci, grande Vinícius, ou Pardal. Triste ver a humanidade em um tempo que se devia ser mais solidário, ser egoísta e tentar dar golpes em seu único e exclusivo benefício. Mas isso aí vai ter sempre terá, desde que o ser humano existe, essas coisas vão existir sempre. Dinu Chalup vendo a gente, Carlos Henrique Mariano, obrigado, todo mundo tá ligado aí. Deixa eu só para fazer a última aqui da minha parte, vocês têm mais participação? Tem, né? Tem aí? Eu não vejo aqui, quer ver, sumiu no meu coisa. Manda no meu zap aqui que me vê. Então anda já, então. Eu vou deixar uma minha aqui, ó. Deixa eu ver aqui. O Roger Garcia mandando umas fotos pra mim. Deve ser palhaçada. Olha lá, vamos lá. Audiência, pergunta. Já você mandou, tá. Manda pra mim que eu vou fazer aqui. Enquanto isso, você acha, ô Marcelo, que nesse momento, o mundo, por exemplo, e eu trago até a parte jurídica, vai mudar algo a partir desse momento, após pandemia? Vai ter uma diferença? O que eu tô querendo dizer? Hoje, tem comerciante que acha o seguinte, se voltar ao comércio aí, beleza, a vida vai continuar normal. O cara do posto de gasolina, que não vai ninguém lá que não tá viajando, tá morrendo, meu Deus do céu, mandando a gente embora, difícil. Amanhã, se voltar, tudo volta ao normal. Eu, particularmente, penso que vai se viajar menos. O pessoal que mexe com turismo vai ter menos trabalho, restaurante vai ter menos. Porque o cara não vai de um dia pro outro, o vírus morreu. Então amanhã, dia 11 lá, o Dória falou, dia 12 volta a comer. Opa, acabou. O vírus morreu, estão na rua. Vai ter que mudar isso. Matou por decreto. Matou por decreto, aí é fácil. É fácil. Se fosse assim, já tinha matado faz tempo. Porque não é, né? O negócio é muito maior, né? Bom, primeiro vai depender do tamanho que vai ser a nossa situação, dessa nossa crise. Né? O quanto nós vamos ser atingidos. Se nós continuarmos dentro dessa linha que nós estamos em Santa Cruz, nós não vamos ter um impacto tão grande, nós não vamos sofrer tanto e nós vamos passar bem.
tá? Porque nós estamos isolados, nós conseguimos fazer esse isolamento, nós vamos nos recuperar, né? Com o tempo vai ter empresa que vai sofrer, não estou discutindo a parte econômica, né? Não estou falando da questão da saúde. Isso vai tocar a vida e nós vamos voltar à normalidade, tá? Isso vai depender do que vai acontecer. Agora, se nós tivermos um impacto muito grande, se nós tivermos uma crise de saúde muito profunda, com mortes, pessoas conhecidas, pessoas próximas, isso a tendência é tocar muita gente. Né? E aí toda vez que a gente tem uma morte, isso muda a nossa visão de mundo. Pelo menos no momento mais próximo a gente volta, né, com outras visões. Então eu acho que isso vai depender muito do que vai acontecer. Eu acho que, por exemplo, os italianos não vão ser iguais, já são, né, já mudou, como né? está a situação. Não tem mudou. como. Agora, em Santa Catarina, não sei aonde, abriram um shopping. Eu vi também. Pô, teve uma invasão no shopping. Parecia aquelas Black Friday, que aparece aquele monte de gente entrando. Tinha um velhinho entrando na hora que eu olhei. Eu falei, eu nem sei o que esse velhinho vai fazer lá dentro. Eu não tô correndo lá dentro. Comprar um McDonald's. Não tem sentido. Numa situação de risco, indo lá naquele momento, aquele monte de gente em fila. Não é hora para isso. Então, nós fomos condicionados de uma forma na nossa vida, e eu acredito que se isso passar mais rápido, nós vamos voltar à normalidade. Santa Cruz a gente tem casa, eu vi, hoje, por exemplo, tem clube que o pessoal joga futebol no final de semana, chácara, que tem... É um clube mesmo, né? Entre amigos ali. Já tem marcado já para voltar a jogar no primeiro sábado pós o... falaram que tem gente jogando, né? Falaram, olha, tal local o nego tá jogando bola, não sei o que e tal. Falei, pô, não dá pra gente ficar correndo pra sítio, pra propriedade rural, atrás de gente, pra ver se a gente tá jogando. Maior, barbado, né? Já sabe o que é a sua vida. Você cuida, né? Agora então, vai cuidar do filho eu vou outros. cuidar, ficar tendo responsabilidade. Mas eu não acredito. Tudo bem, só que você pode levar a doença para outro. Esse que é o você problema, pode né? matar uma outra pessoa. Essa que é a questão. Então, a situação empatia, né? é essa. O cara não tem essa empatia de colocar então, no lugar. Não, mas eu sou jovem, eu tenho histórico de atleta. Eu acho assim, você falar, olha, para você ver essa questão do desrespeito. Então, nós precisamos reabrir o comércio, nós precisamos voltar à atividade comercial. Verdade. Mas o cara não respeita nem o isolamento do futebol. Ele tá se agarrando lá no futebol, jogando bola, perto e tudo mais. Como tal. se isso fosse necessário, né? Então, ao ponto de não poder parar. Se isso a pessoa não respeita, como é que eu vou conseguir abrir o comércio? Né? E ele vai respeitar. Ele tá mostrando que não funciona. Então. Ele tá mostrando que não dá certo. Aí depois vai lá reclamar. Pois é, aí a culpa é do promotor, do prefeito, do governador, né? Xinga o governador, vagabundo, eu vejo lá, o governador tá lá na dele, tranquilo. Doutor, a última pergunta aqui do Serginho Manuel. Doutor, a MP 927-2020, tá até um número, hein? No artigo 29, diz que o contágio não é considerado acidente de trabalho. Isso só para os autorizados a funcionar? Uma pergunta bem técnica. Eu não sou da área trabalhista, né? Agora, eu vejo assim... Se você está autorizado a trabalhar, você está agindo de forma lícita. Certo, o mercado né? De acordo tá com a lei. Todos os estabelecimentos que estão autorizados a trabalhar. E você estando trabalhando de forma lícita, nenhum trabalhador pode reclamar nada do seu empregador. Tá? Se eu sofrer um acidente de trabalho ou se eu tiver um contágio, o que for, eu estando dentro da minha atividade de forma lícita, eu não tenho o que reclamar. Agora, se eu estou trabalhando de forma ilícita, ou seja, o estabelecimento não era autorizado a funcionar, mas ilicitamente, de forma ilegal, a pessoa abriu a portinha, fez ali a boquinha, tudo mais para conseguir o trabalho, e eu coloquei e estou expondo o meu funcionário, aí é uma situação que eu estou assumindo a responsabilidade. É o culposo. Né? Aí eu posso responder por isso. Né? E aí eu vejo que cabe responsabilização. Por quê? Porque a pessoa agiu de forma ilícita. Ela partiu de um ponto já de legalidade. Sim. Agora, vamos dizer que tudo bem, você chega no final, você ganha o processo. Só que a dor de cabeça que você vai ter de responder a um processo por isso. Você pegar uma empresa aqui em Santa Cruz, né, que muitas vezes você tem lá 10 funcionários e 5 entram com processo. Você vai ter custo com advogado, você vai ter custo não sei com o que, você vai ficar marcado, o teu estabelecimento vai ser interditado, você vai ter que ir lá na audiência. Então, é algo que não vale a pena se expor nesse momento tão difícil. Pois é, tá certo. Agradecer mais uma vez a participação do Marcelo Saíba, que veio aqui
pessoalmente estamos obedecendo as regras de distanciamento, é bom que se diga, então não vai poder me canetar. Trouxe a máscara, tá com a máscara aqui. Eu vi os caras conectando no Facebook, que foi lá no difusor, os caras, cadê a máscara? Não, mas eu fui também. Você foi lá? Eles estavam sem. Mas você tava... Eu tava com a máscara. Tá vendo? Então não pode conectar. Cara lá, que os caras não sabiam. Eles descobriram esses dias que passa para outro, mesmo estando sem sintoma. Não, eu fui. Então faz eu parte. uso a máscara, eu saio de casa com a máscara, até porque a minha esposa não deixa eu sair sem a máscara. Você tá vendo? E ela já comprou a máscara, né? Então eu uso em todos os locais, passo álcool gel, chego em casa, eu não entro com a mesma roupa, lá eu vou lá, tomo banho, isolo a roupa. Então eu tenho todas as precauções. A minha preocupação não é só comigo, com todo mundo, a minha preocupação é com a minha família. E grupo de risco existe. Existem aquelas pessoas que estão mais propensas, né, a desenvolver. Mas tem muita gente jovem morrendo. Claro. Tá? Então eu não quero me expor. Tá certo. Obrigado, doutor Marcelo. Você que esteve com a gente aí também no nosso Fechando a Conta dessa quinta. Muito obrigado também por estar comparecendo aqui. Esse programa é toda quinta-feira aqui no Facebook, aqui na nossa fanpage Justiça Santa Cruz. E ao vivo também na nossa web rádio, onde você pode ouvir pelo Radiosnet e os aplicativos de rádio de todo o Brasil. Amanhã eu estou de volta às 6 da tarde com o F5, seu resumo diário, tudo que se passa em Santa Cruz do Rio Pardo e região. E na próxima semana, na próxima quinta, teremos mais um Fechando a Conta. Falando de pandemia, falando de coronavírus, muito provavelmente. Tô com medo? Tô com muito medo. Mas estamos aqui fazendo o nosso trabalho. Abraço a todos, uma excelente finalzinho de quinta, excelente sexta-feira. Amanhã às 6 da tarde tem mais um F5 para você, amigo, aqui da nossa internet, aqui do nosso Achei Santa Cruz. Abraço a todos e até a semana que vem. Valeu!